Ciao a tutti, benvenuti al canale. Ancora oggi abbiamo un contenuto molto edificante per la tua vita, ma prima di andare oltre voglio incoraggiarti a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, metti un mi piace, lascia un commento, facci sapere cosa ne pensi del video, come lo Spirito Santo ha parlato al tuo cuore, è molto importante per noi. Ma ora, senza perdere altro tempo, ti lascio a questo video che sicuramente parlerà e incoraggerà la tua vita. Dio ti benedica. Qual è il proposito di tutto il fuoco che noi riceviamo? Qual que é o propósito de todo o fogo que nós recebemos? Qual è lo scopo di tutta l'unzione e la potenza dall'alto che io e te riceviamo? Qual que é o propósito de todo o poder do alto e fogo que nós recebemos? Io voglio condividerti con te 5 principi biblici. Eu quero compartilhar com você 5 princípios bíblicos. Il primo proposito del fuoco di Dio, E o primeiro propósito do fogo de Deus, che genera nei nostri cuori, que cria no nosso coração, è una trasformazione di vita. é uma transformação de vida. Gli apostoli furono cambiati in altri uomini. Os apóstolos foram transformados em outros homens. Quando ricevettero la potenza dall'alto e la potenza dello Spirito Santo, Quando eles receberam o poder do Espírito Santo, la scrittura dice che non furono mai più gli stessi. a Escritura diz que eles nunca mais foram os mesmos. Furono cambiati in altri uomini. Eles foram transformados em outro Chi homem. aveva paura Quem tinha medo, non aveva più paura. não tem mais medo. Chi era timido Quem era tímido, diventò coraggioso. se tornou corajoso. Il livello della loro fame O nível da fome deles aumentò a tal maniera aumentou tanto che il soprannaturale que o sobrenatural, nella chiesa primitiva na igreja primitiva, era un aspetto ordinario e non una cosa speciale. era um aspecto comum e não extraordinário. Quindi il proposito del fuoco di Dio Então, o propósito do fogo de Deus è trasformare il mio cuore all'immagine di Cristo. é transformar o meu coração segundo a imagem de Cristo. Amen. Amém? Se il mio cuore viene trasformato all'immagine di Cristo, E se o meu coração é transformado à imagem de Cristo, gloria a Dio per tutto quello che possiamo sentire come manifestazioni, tocco, potenza. glória a Deus por tudo que a gente pode sentir como manifestação, como toque, como poder. Ed è necessario, è buono. E é necessário e são coisas boas. E anche stasera lo riceviamo. E nessa noite a gente também vai Ma receber. il proposito Mas o propósito è cambiare il tuo cuore all'immagine di Cristo. é transformar o seu coração de acordo com a imagem de Cristo. Amen. Amém? E aumentare la tua fame. E aumentar a tua fome. Perché le 7 night finiscono. Porque as 7 noites terminam. Le conferenze finiscono. As conferências Ma il terminam. fuoco di Dio non finisce. Mas o fogo de Deus não Il fuoco di termina. Dio viene a casa tua, O fogo de Deus vai até a tua casa. nella tua stanza. No teu quarto. Amen. Amém? E sono io ad alimentarlo. E sou eu que preciso alimentar o fogo. Quindi è responsabilità mia Então é minha responsabilidade mantenere la fiamma accesa. manter a chama acesa. Principio numero 2. Princípio número 2. Il proposito del fuoco di Dio, O propósito do fogo de Deus, quando è genuino, quando é genuíno, aumenta il mio standard di integrità. aumenta o meu padrão de integridade. Amen. Amém? Per gli apostoli, Para os apóstolos, dopo la Pentecoste, depois de Pentecostes, una delle cose che crebbe in loro uma das coisas que cresceu neles, a dismisura sem medidas, è lo standard di purezza e integrità. foi o padrão de pureza e integridade. Quando viene il fuoco e lo Spirito Santo, tutto cambia. Quando vem o fogo e o Espírito Santo, tudo muda. Quando l'unzione è scesa nella mia vita, Quando a unção desceu sobre mim, quando il fuoco venne nella nostra casa, quando o fogo veio à nossa casa, peccati che mi tenevano schiavi pecados que me teriam como furono escravo vinti e spezzati in un istante. foram vencidos e quebrados em um instante. Quindi il fuoco di Dio Então o fogo de Deus è qualcosa che va molto più
in profondità É algo que vai muito mais profundo di quello che pensiamo do que aquilo que nós pensamos e immaginiamo. e imaginamos. Il fuoco di Dio mi O trasforma. fogo de Deus me transforma. Il fuoco di Dio mi porta O fogo de Deus me leva ad amare ciò che Dio ama a amar o que Deus ama quando nessuno mi vede. quando ninguém está me vendo. Il fuoco di Dio O fogo de Deus mi porta a vivere una sola vita. me leva a viver uma vida só. In chiesa, Na igreja, all'università, na universidade, sul posto di lavoro, no meu trabalho, nella famiglia, na minha família, dovunque io mi trovo. aonde eu estiver. Testimone di Cristo, Testemunha de Cristo. testimone di luce, Testemunha de luz. di speranza, De esperança. di libertà, De liberdade. di guarigione, De cura. di vita, Di vita. e vita in abbondanza. De vida em abundância. Forte applauso a Cristo. Forte aplauso a Cristo. Alleluia. Aleluia. Wow. Amen. Amém? Quindi lascia che il fuoco di Dio Então permita com que o fogo de Deus aumenti lo standard aumente o seu padrão di purezza e di integrità. de pureza e integridade. Gesù diceva: Jesus dizia: Signore, io ti ringrazio Senhor, eu te agradeço, perché io so che tu ubbidisci, che tu esaudisci, porque eu sei que o Senhor premia premia coloro che ti obbediscono. aqueles que te obedecem. Amen. Amém? Principio biblico numero 3. Princípio bíblico número 3. Quando il fuoco di Dio mi tocca, Quando o fogo de Deus me toca, quello che produce nella mia vita aquilo que produz na minha vida è che mi porta a fare passi di fede notevoli. é que me leva a dar passos de fé notáveis. Pietro disse: Pedro diz dell'argento e dell'oro non ne ho, que eu não tenho ouro nem prata, ma quello che ho mas aquilo que eu tenho, te lo do nel nome di Gesù. eu te dou no nome de Jesus. Alzati Levanta-te e cammina. e anda. Marco 11:23 Marcos 11:23 dice così, diz assim, 24. 24 diz assim: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Amen. Amém? Dite con me: pregare, Diga comigo, orar, credere che è già mio crer que já é meu e poi lo vedo. e depois eu vejo. Il sistema di questo mondo O sistema desse mundo dice che per vedere, Diz che- no scusa, che per credere diz que para eu crer, devi vedere. eu preciso ver. Ma Gesù ti dice no, no, no. Mas Jesus diz, não, Nel mio regno, no meu reino, se vuoi vedere la gloria, se você quer ver a glória, devi prima crederlo você precisa primeiro crer e poi lo vedi. e depois você vê. E la fede E a fé funziona proprio in questa maniera. funciona exatamente assim. La fede è in accordo con la scrittura. A fé está de acordo com as escrituras. Quindi è importante, è buono che conosciamo le scritture. Então é bom e importante que a gente conheça a palavra. Perché tutto quello che si realizza Porque tudo aquilo que realiza non sono i miei desideri, não são os meus non desejos, sono i miei pensieri, não são os meus è la pensamentos, sua parola. é a palavra de Deus. sono le sue promesse. São as suas E promessas. che devo fare io? E o que eu preciso fazer? Se quello che io prego Se aquilo que eu oro è in accordo con la scrittura, está de acordo com as escrituras, già è mio. já é meu. Mi ricordo che stavo nel nord Italia, a Torino, Eu me lembro que eu estava em Torino, no norte da Itália, e stavamo facendo una riunione di risveglio e a gente estava fazendo uma reunião de avivamento. e il luogo più o meno era come questo, era strapieno fino a fuori. E o lugar era mais ou menos assim, estava lotado até as portas. E mi ricordo che io stavo entrando per andare a predicare E eu me lembro que eu estava entrando para pregar e c'era un ragazzo sulle stampelle. e tinha um rapaz que ele estava com as muletas. Io passo per il corridoio, Eu passei pelo corredor, lui mi guarda ele olhou para mim e mi dice in questo modo: e me falou assim: ho fatto 300 chilometri, eu fiz 300 quilômetros, mi hanno accompagnato in macchina, eles me acompanharam no carro. io questa sera tornerò a casa mia sano. Essa noite eu vou voltar para casa curado. Wow. Uau. E io gli ho detto: E eu falei, e me ne sono andato.
E eu fui embora. Abbiamo predicato A gente pregou. e poi secondo Marco 16, E depois, segundo Marcos 16, dal 15 al 18, de 15 a 18, iniziamo a pregare per le guarigioni. a gente começou a orar por cura. Mentre stavo pregando con i leader e con i pastori, Enquanto eu estava orando com os líderes, com os pastores, sentiamo all'improvviso PAM! a gente sentiu de repente um pam. Io apro gli occhi Eu abri meus olhos e vedo delle stampelle che volano. e eu vejo as muletas que voam. Sono guarito! Eu tô curado! Sono guarito! Eu tô curado! Domanda, Uma pergunta. una pregunta. Uma pergunta. Chi lo guarì? Quem curou esse rapaz? Nessuno lo toccò, Ninguém encostou nele. nessuno impose nemmeno le mani. Ninguém nem mesmo impôs as suas mãos. Ora c'è una potenza straordinaria. Agora, existe um poder extraordinário. Ascolta, ascolta. Me escuta. C'è una potenza straordinaria Existe um poder extraordinário nella fede nel nome di Gesù. na fé no nome de Jesus. E quando la fede nel nome di Gesù E quando a fé no nome de Jesus si connette se conecta in un ambiente di gloria, com um ambiente de glória, tutto è possibile. tudo é possível. Tutto. Tudo. Gesù si trovava in una casa insegnando Jesus estava em uma casa ensinando e era tutta piena, e estava lotada, ma non stava succedendo nulla. mas não estava acontecendo nada. Lui stava insegnando, Ele estava ensinando, però la Bibbia non narra di miracoli né di opere soprannaturali. mas a Bíblia não narra de milagres ou obras sobrenaturais. Gesù era lì, Jesus estava ali. il figlio di Dio era lì, O Filho de Deus estava ali. Dio stesso era lì, Deus próprio estava ali. però il soprannaturale Mas o sobrenatural iniziò a fluire começou a fluir quando degli uomini quando alguns homens portarono un amico sul lettuccio, levaram seu amigo numa cama. fecero un'apertura sul tetto Fizeram uma abertura no teto e misero il loro amico davanti a Gesù. e desceram e colocaram seu amigo na frente de Jesus. Che cosa vuol dire O questo? que isso significa? Che io posso stare in un luogo dove Gesù è presente Que eu posso estar em um local onde Jesus mesmo está ali e non avvertire nulla. e não sentir nada, não acontecer nada. Quello che io devo fare Aquilo que eu preciso per fazer ricevere tutta la gloria, para receber toda a glória, per ricevere tutta la potenza dall'alto che Gesù ha per me, para receber todo o poder do alto devi que Jesus prendere tem para questa mim, fede che c'è nel tuo é cuore pegar essa fé no seu e coração connetterla nella presenza dello Spirito Santo che è qui. e conectá-la à presença do Espírito Santo que E está allora aqui. io ti dico sotto l'unzione dello Spirito E agora Santo, eu quero te dizer debaixo da unção do che se Espírito tu sei Santo malato, que se você está tornerai a casa tua enfermo, guarito, você vai voltar para casa gli curado, oppressi liberi, opressos e libertos. lo stanco si rialza O cansado se e levanta tornerai a casa tua e vai voltar para sua casa con una nuova vittoria, com uma vitória nova, una nuova libertà, uma libertação una nova, nuova pace. uma nova paz. E se lo credi, E se você crê, dai un applauso forte alla parola di Dio. Dá um aplauso forte à palavra de Deus. Alleluia. Wow. Così che usa questa fede gloriosa che hai, Então, use essa fé gloriosa que você tem. esercitala. Exercite essa fé. Principio numero 4, Princípio número 4. quello che produce il fuoco di Dio nella nostra vita Aquilo que o fogo de Deus produz na nossa vida è mais intimidade com o Espírito Santo. é mais intimidade com o Espírito Lo Santo. dicho bem? Muito bem. Wow. Primer milagro. Il fuoco O fogo ti fa ardere per la presenza di Dio. te faz ser apaixonado pela presença de Deus. Salmo 16:11 Salmos 16:11 dice così: diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. ci sono gioia e sazietà nella tua presenza. Existe alegria plena e eterno prazer na presença Quindi dele. vuol dire che alla sua presenza Então quer dizer que na presença dele abbiamo tutto: nós temos tudo: nuove forze, forças renovadas, guarigione, cura, libertà, liberdade, incoraggiamento. encorajamento.
L'intimità con lo Spirito Santo A intimidade com o Espírito Santo non è un'opzione, não é uma opção, è una necessità é uma necessidade. se vogliamo essere una chiesa infocata Se nós queremos ser uma igreja cheia do fogo che influenza la società. e que influencia a sociedade. Amen. Amém? Un cristianesimo Cristianismo senza la potenza dello Spirito Santo sem o poder do Espírito Santo si riduce a una semplice religione, é reduzido a uma simples religião, una religione qualsiasi, uma religião qualquer, piena di regole, cheia de regras, ma che non si può vivere. mas que não se faz viver. Ma gloria siano rese a Dio, Mas glórias a Deus, perché la nostra fiducia porque a nossa confiança è la potenza della resurrezione, é no poder da ressurreição. che questa sera è qui, Que nessa noite está che aqui. questa sera è in questo luogo. Que nessa noite está nesse Aumenta lugar. le tue aspettative, Aumenta as suas expectativas. aumenta le tue aspettative. Aumente as suas expectativas. E se c'è qualcosa che ancora non hai ricevuto, E se tem algo que você ainda não recebeu, tu lo riceverai stasera, você vai receber nessa noite. perché c'è di più, Porque existe mais. c'è di più, 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 Existe mais. c'è di più. Existe mais. Alleluia! Aleluia. Amen. Amém. Alza le mani al cielo lì dove sei Levante as suas mãos aos céus onde você está. e di a voce alta: E diga em voz alta: Spirito Santo, Espírito Santo, ho fame di te. eu tenho fome de ti. Grazie per tutto quello che mi ha dato finora, Obrigada por tudo que me deu até agora. ma io so Mas eu sei che questa sera que essa noite c'è di più existe mais. e domani E amanhã c'è ancora di più. tem ainda mais. Per questo Spirito Santo, Por isso, Espírito Santo, toccami, toca-me, riempimi, me encha. ho fame di te. Eu tenho fome de ti. Io ti ringrazio Eu te agradeço perché tornerò a casa mia porque eu voltarei para minha casa ancora più ripieno, ainda mais cheio. nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. E amém. La Bibbia dice che tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus. Amen. Amém? La mia preghiera è che tu ti innamori dello Spirito Santo. E a minha oração é para que você se apaixone pelo Espírito Una Santo. generazione innamorata dello Spirito Santo. Uma geração apaixonada pelo Espírito Santo. E lo Spirito Santo E o Espírito Santo ama Matteo 6,6, ama Mateus 6, versículo 6. il luogo segreto, O lugar secreto, porte chiuse, portas fechadas, intimità. intimidade. Come ho detto in questi giorni, Como eu disse esses dias, molte volte non riceviamo come si deve muitas vezes a gente não recebe como deveríamos, perché non pratichiamo bene il luogo segreto. porque não colocamos em prática verdadeiramente o lugar secreto. Andiamo nel luogo segreto A gente vai para o lugar secreto e ci dimentichiamo di chiudere le porte. e a gente esquece de fechar a porta. E non si può avere intimità E não se pode ter intimidade con le porte aperte. com portas abertas. Le porte aperte As portas abertas fanno entrare le distrazioni, permitem com que as distrações entrem, i venti contrari. os ventos contrários. Accendiamo il fuoco A gente acende o fogo ed entrano i venti e os ventos entram e quello che vogliono fare e aquilo que eles querem fazer, è spegnerlo. apagam o fogo. Per questo Gesù ha detto: Por isso Jesus disse: chiudi la porta. fecha a porta. È tremenda la presenza di Dio che è qui. A presença de Deus é tremenda nesse lugar. Dolce e tremenda. Doce e tremenda. In tutto l'edificio. Em todo o prédio. La mia preghiera A minha oração è che tu possa innamorarti dello Spirito Santo ancora di più. é que você possa se apaixonar ainda mais pelo Espírito Santo Praticare Matteo 6,6 e colocar em prática Mateus 6,6. affinché tutto il fuoco che tu hai ricevuto in questa settimana Para que todo o fogo que você recebeu essa semana e che riceverai anche stasera e que você vai receber ainda essa noite possa aumentare sempre di più. possa aumentar cada vez mais. Far
Lasciati avere esperienze soprannaturali nella tua stanza, Tenha experiências sobrenaturais no seu quarto, nella tua casa. na sua casa. Esperienze che ti trasformano Experiências que te transformam all'immagine di Gesù. à imagem de Jesus. Wow, Uau! wow. L'intimità con lo Spirito Santo A intimidade com o Espírito Santo è la chiave numero 1 é a chave número 1 per mantenere un risveglio sostenibile, duraturo. para manter um avivamento sustentável e duradouro. Principio biblico numero 5. Princípio bíblico número 5. E poi preghiamo. E depois a gente vai orar. Quello che genera il fuoco dello Spirito Santo nella mia vita Aquilo que o fogo do Espírito Santo gera na minha vida è convertirmi in un testimone di Cristo pieno di potenza e autorità. é me transformar em uma testemunha de Cristo cheio de poder e autoridade. Reinhard Bonnke una volta disse, Reinhard Bonnke disse uma vez, in una conferenza in Europa, em uma conferência na Europa, la Chiesa ha molti compiti, a igreja tem muitos deveres, ma una sola missione: mas uma só missão: conquistare anime per Cristo. conquistar almas para Cristo. Abbiamo una missione, Nós temos uma missão, molti compiti, muitos deveres, molte responsabilità, muitas responsabilidades, alcuni ministeriali, algumas ministeriais, alcuni la scuola domenicale, alguns da escola dominical, altri la musica, outros na música, altri predicano, outros pregam, altri fanno i servizi pratici. outros fazem um serviço prático, operação. Tutti servizi essenziali, buoni e meravigliosi. Todos são essenciais, bons, maravilhosos. Ma io e te abbiamo una missione Mas eu e você temos uma missão che accomuna tutti. que é comum para todos nós. E questa missione E è essa missão é parlare di Gesù falar de Jesus ai tuoi amici, aos seus amigos, alla tua famiglia, à sua família, ai tuoi parenti. aos seus parentes. Sapete che dice Matteo 28, 19 e Marco 16 oppure? Sabe o que diz em Mateus Matteo 28, 28, 19, 19 e Marcos ma 16? anche Marco 16, dice che questa missione Diz que essa missão porta un comando traz consigo um comando. e il comando è andate. E o mandamento é: vão. Andate per tutto il mondo Vão por todo o mundo e predicate il Vangelo. e preguem o evangelho. Ora, andate per tutto il mondo, Agora, ir por todo o mundo, per alcuni para alguns, è inteso letteralmente. é literalmente entendido como mundo. India, Índia, Cina, China, Africa. África. Però per la maggior parte di noi, Mas para a maioria de nós, mondo qui vuol dire mundo aqui quer il dizer tuo mondo, o seu mundo. dove tu hai influenza Aonde você tem influência. nel tuo lavoro, No seu trabalho, nella tua famiglia, na sua família, nella tua casa. na sua casa. Parla di Gesù, Fale de Jesus. non rimanere zitto. Não fique calado. Chiesa di San Paolo, Igreja de São Paulo. parla di Cristo. Fale de Cristo. Apri la tua bocca Abra a tua boca ed io la riempirò. e Deus a encherá. Il proposito della potenza, O propósito do poder, il proposito dei doni o propósito dos dons, non è solo per noi, não é só para nós, ma è per darlo agli altri. mas é para dar aos outros. Infocati Em chamas, per infocare, para colocar outros em chamas. benedetti Abençoados, per benedire, para abençoar. guariti Curados, per guarire nel nome di Gesù, para curar no nome de Jesus. liberati Libertos, per dire a tutta San Paolo, para dizer para toda São Paulo, anche se c'è qualcuno che non lo crede, mesmo se tem alguém que não che crê, nel 2025 que em 2025 il mio Gesù o nosso Jesus continua a salvare, continua salvando, guarire, curando, liberare libertando e battezzare e nello Spirito Santo. batizando no Espírito Santo. Alleluia! Aleluia! Se lo credi, dallo forte questo applauso a Cristo. Se você crê, um aplauso forte a Cristo. Forte, 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 forte. forte. Alleluia! Wow.
È molto interessante che Gesù alle persone di fuori E é muito interessante que Jesus, para as pessoas de fora, gli dice venite, ele fala: vem. invece alle persone di dentro Mas ao invés disso, para as pessoas que estavam dentro, Gesù dice vai, Jesus fala: vai. perché più dai, Porque quanto mais você dá, più ricevi, mais você recebe. più trattieni, Mais você retém, più si secca. mais se seca. Io ho avuto la grazia di crescere con tanti uomini di Dio. E eu tive a graça de poder crescer com vários homens de Deus. Uomini di Dio che non hanno parlato di risveglio, Homens de Deus que não falaram de avivamento, ma che hanno avuto la grazia di viverlo. mas que tiveram a graça de viver avivamento. E una delle cose che mi hanno insegnato, E uma das coisas que eles me ensinaram che una delle cause per cui diversi risvegli si fermano, é que uma das causas pelas quais o avivamento ele para perché tutto rimane dentro. é porque tudo permanece dentro. Il risveglio ha motivo di esistere O avivamento ele só tem razão de existir quando questo fuoco quando esse fogo mi porta ad amare Dio più di ogni altra cosa, nos leva a amar a Deus mais do que qualquer ad amare outra al coisa prossimo e a amar ao próximo come me stesso. como a mim mesmo. e amare il prossimo per me e te significa E amar o próximo para mim e para você significa più di ogni altra cosa che possiamo fare, mais do que qualquer outra coisa que possamos fazer, condividere Cristo. compartilhar Cristo. Cristo in te, Cristo em ti, speranza di gloria. esperança da glória. Condividilo, Compartilhe, parla, fale. la tua famiglia ne ha bisogno, A sua família precisa. San Paolo ne ha bisogno, São Paulo precisa. la tua università ne ha A bisogno, sua universidade i tuoi precisa. amici ne hanno bisogno, Os seus amigos precisam. dovunque tu lavori Aonde você trabalha, hanno bisogno di Cristo. eles precisam de Cristo. E sai Dio attraverso chi vuole salvarli? E sabe através de quem Deus quer salvá-los? Attraverso di te, Através da sua vida. di te, De você. di te, De você. di te, De di você. te, di De te, você. di te. De você. Sei disponibile? Você está disponível? Sei disponibile nel dire Spirito Santo eccomi, Você está disponível em dizer: Espírito Santo, eis-me aqui? con tutti i miei limiti, Com todas as minhas limitações, con tutte le mie battaglie. com todas as minhas batalhas. Io voglio mantenere il fuoco acceso. Eu quero manter o fogo aceso. Per questo usami Por isso, usa-me come un agente di luce como um agente de luz nel mio posto di lavoro. no meu lugar de trabalho. Dovunque arriva la mia influenza, Aonde a minha influência chegar, usami come un angelo di luce, me usa como um anjo de luz. un portatore di luce Uma pessoa que leva luz, che porta speranza, que leva esperança, che porta libertà que leva liberdade. nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Matteo 5,14 Mateus 5,14 dice: voi siete la luce del mondo. diz: vocês são a luz do mundo. Una città posta sopra un monte Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. e non si mette un candeliere e si fa luce a tutti quelli che sono in casa. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Così risplenda la vostra luce. Assim, resplandeça a vossa luz. Vossa luz. Dice: voi siete la luce del mondo. Diz: vocês são a luz do mundo. Tu sei un messaggero di luce. Você é um mensageiro de luz. Cosa fai? O que você faz? Te la tieni per te Você fica com ela para você? o la condividi con altri? Ou você compartilha com os outros? Così risplenda la vostra luce. Assim brilha a luz de vocês. Wow! Uau! E abbiamo un grande aiuto in questo. E nós temos uma grande ajuda Non nisso. siamo soli. Nós não estamos sozinhos. Abbiamo lo Spirito Santo Nós temos o Espírito Santo che ci aiuta. que nos ajuda. Infatti il proposito della potenza e dei doni De fato, o propósito do poder e dos dons è Atti 1:8. é Atos 1:8. Riceverete potenza Mas receberão poder e mi sarete e me serão, e mi sarete. e me serão. Io ho un'assegnazione stasera. Un ordine dello Spirito Eu tenho Santo uma ordem do Espírito Santo nessa per noite. questa sera. Para essa noite. E impartire É transferir un'unzione di conquista uma unção de conquista
un'unzione evangelistica come mai prima. Uma unção evangelística como nunca antes. Il diavolo è sconfitto. O diabo é derrotado. San Paolo è di Cristo. São Paulo pertence a Cristo. Il Brasile è di O Cristo. Brasil pertence a Cristo. Alleluia. Aleluia. Alleluia. Levanta la mano, alza la mano al cielo. Levante as mãos aos céus. E nel nome di Gesù, E no nome de Jesus, Signore, io prego Senhor, eu oro che un'unzione di conquista que uma unção de conquista possa cadere su tutte queste mani. possa cair sobre todas essas mãos. Nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Per fede. Por fé. Per fede. Por fé. Alza le mani al cielo lì dove sei. Levanta as mãos aos céus aonde você está. E ricevi ora. E receba agora. Per fede. Por fé. Una unzione di conquista. Uma unção de conquista. Conquiste di anime. Conquista de almas. Come mai prima. Como nunca antes. Fuoco, potenza. Fogo, poder. Con un proposito. Com propósito. Fare di te un testimone di Cristo. Fazer de ti uma testemunha de Cristo. Pieno di autorità. Cheio de autoridade. Pieno di potenza. Cheio de poder. Pieno di doni. Cheio de dons. Segni. Sinais. Miracoli. Milagres. Prodigi. Prodígios. Alza le mani al cielo. Levante as mãos aos E céus. ricevi. E receba. Di più. Mais. Di più. Mais. Fuoco e potenza. Fogo e poder. Fuoco e potenza. Fogo e poder. Di più, di più, di più. Mais, mais, mais. Di più. Mais. Di più. Mais. Di più. Mais. Di più. Mais. Più fuoco. Mais fogo. Più potenza. Mais poder. Più gloria. Mais glória. Sì, sì, sì. Sì, 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 Sim, sì. sim. Alza le mani al cielo e ricevi, ricevi. Levanta as mãos aos céus e receba. Ricevi. Receba. Ricevi. Receba. Lì in fondo. Ali no fundo. Alza le mani al cielo. Levante as mãos aos Più céus. fuoco. E mais fogo. Più fuoco. Mais fogo. Gloria e potenza. Glória e poder. Gloria e potenza. Glória e poder. Nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Segni, prodigi e miracoli. Sinais, milagres e maravilhas. Nel nome del Figlio di Dio. No nome do Filho de Deus. Tutti battezzati Todos batizados nello Spirito Santo. no Espírito Santo. Urra canta ramakaya. Se tu parli nel linguaggio dello Spirito, Se você fala em línguas, fai fluire lo Spirito ora. começa a fluir no Espírito agora. Mais. Di più, di più, di più. Mais, mais, mais. Fiumi di acqua viva. Rio de águas vivas. Fiumi di acqua viva. Rio de águas vivas. Fiumi di acqua viva. Rio de águas vivas.